Olá, eu me chamo Vitória Carolina Griebel, eu sou estudante de Ciências Biológicas da URGS e hoje irei apresentar meu segundo trabalho sobre gametogênese feminina da cadeira de Embriologia Comparada. Então, na aula de hoje, iremos caracterizar o útero, entender os ciclos estral e menstrual e comentar sobre alguns métodos contraceptivos existentes. Para entender o processo da menstruação, é interessante saber algumas características do útero. Ele é um dos órgãos mais importantes do aparelho reprodutor feminino, que fica localizado entre a bexiga urinária e o reto. Ele apresenta forma de pera e é constituído por uma espessa camada de musculatura lisa. A extremidade superior do útero é chamada de fundo e a inferior de colo, que se projeta no interior da vagina. O útero é composto pelos ovários, vagina, vulva e tubas uterinas, responsáveis por conduzir os óvulos produzidos nos ovários até esse órgão. A cavidade interna do útero é revestida por uma mucosa chamada de endométrio, onde ocorrem as alterações mensais do ciclo menstrual e onde o óvulo fertilizado se implanta. De acordo com a idade da mulher, o número de filhos e a estimulação hormonal, o útero pode variar de tamanho e de forma. Aqui nós podemos ver as três camadas que compõem a parede uterina: o endométrio, comentado anteriormente, o miométrio e o perimétrio. O endométrio é a camada mais interna, que sofre alterações em sua espessura ao longo do ciclo menstrual. O perimétrio é uma fina camada de tecido conjuntivo que envolve o miométrio. E o miométrio é a camada mais espessa, formada por feixes de fibras musculares lisas separadas por tecido conjuntivo. É o miométrio que permite a expansão do útero para que o feto possa se desenvolver. Na aula anterior, foi comentado como ocorre o processo da oogênese. Vimos que ela é controlada pelos hormônios FSH e LH, que são as gonadotrofinas produzidas pela hipófise. A liberação destes hormônios só ocorre devido à ação do hormônio liberador de gonadotrofinas, produzido pelo hipotálamo. Os hormônios hipofisários estimulam a secreção de progesterona e estrógeno nos ovários, que atuam sobre o restante do aparelho reprodutor, o preparando para o transporte de gametas e para a gestação. As variações dos hormônios sexuais em ciclos levam a mudanças no aparelho reprodutor feminino, que configuram o ciclo menstrual nos primatas ou estral nos mamíferos. Com relação ao ciclo estral, os animais podem ser monoéstricos, quando o ciclo estral é seguido por um longo período de anéstro, ou poliéstricos, quando os ciclos estrais sucedem sem intervalo ou com um breve anéstro. Para explicar como ocorre o ciclo estral, vamos usar como exemplo o ciclo dos camundongos, que dura cerca de 4 dias e é dividido em 4 fases: o proestro, o estro, o metaestro e o diestro. Começando então pelo proestro. A liberação do FSH pela hipófise estimula o crescimento dos folículos ovarianos, que secretam principalmente estrógeno, promovendo a liberação do epitélio do útero e da vagina e o edemaciamento do tecido conjuntivo subjacente. Essa fase dura aproximadamente 15 horas. Já no estro, o alto nível de estrógeno provoca a queratinização do epitélio vaginal, o que prepara para o coito. Nessa fase, a fêmea aceita o macho e ocorre a ovulação. O estro demora cerca de 30 horas. No metaestro, o corpo lúteo é mantido pelo LH e secreta principalmente progesterona, que é responsável pela infiltração leucocitária do útero e da vagina. O metaestro dura aproximadamente 14 horas. No diestro, os níveis de progesterona são muito altos, o que estimula a secreção das glândulas uterinas e das células do epitélio vaginal. Essa é a fase mais longa, que dura cerca de 49 horas. Um dos procedimentos para saber em qual fase do ciclo em que a fêmea se encontra é o esfregaço vaginal. Esse processo consiste na coleta de células epiteliais da vagina com um pequeno suave umedecido em solução salina. Em cada fase do ciclo estral são encontrados tipos diferentes de células. No proestro são encontradas células nucleadas e anucleadas. As células nucleadas apresentam citoplasma azulado ou esverdeado na análise, e as anucleadas são coradas de rosa por conta da queratinização. No estro são observadas somente células anucleadas.
No metaestro, além das células anucleadas e nucleadas, são encontrados leucócitos. E no diestro, além destes 3 tipos de células citadas, existe a presença de muco. Agora vamos passar para o ciclo menstrual. Este ciclo é composto por 3 fases: a fase menstrual, a folicular e a fase lútea. Começando então pela fase menstrual. O primeiro dia da menstruação é aquele em que o sangramento surge. O sangramento consiste na descamação de parte do endométrio, que é a mucosa do útero. Ocorre também a perda de 20 a 80 ml de sangue devido ao rompimento de vasos ali presentes. Essa fase dura de 4 a 6 dias. Na fase folicular, o FSH hipofisário estimula o crescimento dos folículos que secretam estrógeno. O estrógeno estimula a proliferação das células da base das glândulas uterinas e do estroma da camada basal, refazendo o endométrio. O aumento brusco de estrógeno provoca a secreção de um pico de LH, que desencadeia a ovulação. Essa fase termina um dia após esse evento. Na fase lútea, o corpo lúteo é estimulado pelo LH e produz principalmente progesterona. Esse hormônio mantém o endométrio, pois inibe a contratilidade da camada muscular do útero, chamada de miométrio, e faz com que as glândulas endometriais secretem substâncias como glicogênio e glicoproteínas. Essas substâncias serão consumidas pelo embrião nos primeiros dias de desenvolvimento. Se não ocorre fertilização, o corpo lúteo sobrevive de 10 a 14 dias e então degenera, porque os níveis de LH diminuem e não há o HCG do embrião. Sem a ação da progesterona, o endométrio libera prostaglandinas, que provocam a constrição das arteríolas espiraladas. A maior parte do endométrio também sofre isquemia. A queda da progesterona também faz com que o miométrio se contraia e expulse o endométrio necrosado, tendo-se novamente a fase menstrual. Aqui nós temos uma imagem que mostra o endométrio nas 3 fases do ciclo menstrual. Então, nós podemos ver como as células ficam organizadas na fase folicular, lútea e menstrual. Aqui temos um esquema que mostra os níveis de todos os hormônios durante as diferentes fases do ciclo menstrual. Podemos ver o alto nível de estrogênio na fase folicular e o pico de LH causado por este hormônio. Logo após, temos o início da fase lútea, caracterizada pelo aumento dos níveis de progesterona. Podemos ver também o crescimento dos folículos durante a fase folicular e a ovulação que ocorre logo após o pico de LH. Além disso, podemos ver as mudanças que ocorrem no endométrio na fase lútea, representadas no ciclo uterino da imagem. Um detalhe interessante da imagem é o aumento da temperatura corporal basal, que ocorre na ovulação devido ao alto nível de progesterona. Acompanhar esta mudança de temperatura é um método contraceptivo que será o nosso próximo assunto. Então, existem 2 tipos de métodos contraceptivos, os naturais e os hormonais. O método da temperatura basal, comentado anteriormente, é um dos métodos naturais. Além dele, iremos falar do método de Billings e do método Ormino-Knaus. Quanto aos métodos hormonais, iremos falar sobre as pílulas anticoncepcionais, os injetáveis e os implantes. O método de Billings avalia o muco cervical que é produzido. O muco E é fluido e distensível. Ele ocorre devido ao alto nível de estrógeno e é próximo à ovulação no período fértil. Ele permite a passagem dos espermatozoides para o útero. Já o muco G é viscoso e espesso. Ele ocorre após a ovulação devido ao aumento da secreção de progesterona. Ele impede a entrada dos espermatozoides e de micro-organismos. O método de Ogino-Naus consiste em subtrair 19 dias a partir do primeiro dia estimado do próximo ciclo menstrual. Isso corresponde aos 3 dias de viabilidade do espermatozoide e a data da provável ovulação. É neste dia que se inicia o período fértil, que dura aproximadamente 8 dias.
Entrando agora nos métodos contraceptivos hormonais, começando com as pílulas anticoncepcionais. Os níveis de estrógeno e progesterona da pílula promovem um feedback negativo sobre o FSH e o LH, não estimulando o crescimento dos folículos e a ovulação. Além disso, alteram a consistência do muco cervical e a motilidade dos cílios da tuba uterina. Quanto aos injetáveis, um progestágeno é administrado por via intramuscular mensal ou trimestralmente. Ele provoca o espessamento do muco cervical e a suspensão da ovulação. Desculpa, a supressão da ovulação. Com relação aos implantes, eles são cápsulas de silicone com progestágeno que são implantadas subcutaneamente no braço da mulher. O hormônio é liberado por 3 ou 5 anos. Há também o espessamento do muco e a supressão da ovulação. Aqui estão as minhas referências. Essa aula ficou um pouco mais curtinha, mas acredito que consegui explicar o que faltava da gametogênese feminina. Muito obrigada pela sua atenção.